Eu sou o entrevistador Adriano Vitor Fernandes Filho e eu vou entrevistar a Colômbia. Bom dia, delegada Maria Beatriz. Bom dia. Bom dia. Eu vou então começar, ok? Vou contextualizar antes de fazer minha pergunta, perfeito? Então, a Colômbia, no caso, o país que você está representando. Eu vou começar com uma pergunta, na verdade. Como você colocaria sua posição diante do tráfico humano, o tráfico de órgãos e a exploração sexual no seu país? A Colômbia é uma das responsáveis, dentro do contexto mundial, pelo tráfico humano, pelo tráfico de órgãos e pela exploração sexual. E, dentre os países, ela é uma das principais exportadoras dentro desse tipo de crime. Esse crime está especialmente relacionado ao narcotráfico e à guerra que acontece dentro do país. E a sua principal motivação é manter a guerra que acontece entre dois países, entre dois partidos, um que defende o socialismo e o outro que defende o capitalismo, dentro do país, novamente. E ele não é tão comum quanto o narcotráfico, entretanto, ele é visto como um crime, ele é lucrativo e ele abastece o mercado para manter a guerra. Perfeito. Então, agora sim eu vou ir para a contextualização. Como você disse, a Colômbia é um dos países que mais é o centro desse tráfico humano e dessa exploração sexual, certo? E algo que é muito influente no seu país, de fato, é o crime organizado. Esse termo é muito, como posso dizer, bruto, mas as gangues e as influências que tem esse crime que fazem com que esse tráfico humano possa ser influenciado e muitas vezes incentivado, assim como a violência fractícida, que existe no seu país, né? Violência fractícida seria a violência entre compatriotas ou entre irmãos, como você disse, a guerra que tem. Outros fatores como a deserção escolar, a pobreza e muitas vezes essa facilidade, essa alta influência que tem a imigração, fazem com que esse tráfico seja facilitado. Agora vem a minha pergunta. Como que você, como delegada e representante do seu país, pode aliviar essa situação, solucionar esse problema do tráfico humano que é presente no seu país, como você mesmo disse, sendo que esse crime organizado é muito forte, junto com essa guerra, que influencia e, como você disse, abastece muito o mercado, sendo que o tráfico humano, mais propriamente dito, da exploração sexual, é uma das formas uma forma lucrativa e legal que mais rende no globo atual. Como você pode solucionar esse problema do seu país? A delegação colombiana, ela reconhece tanto o tráfico de drogas quanto o tráfico humano. Na questão do tráfico humano, eu vou só apresentar uma correção. Nós não somos o principal país, mas nós somos um dos responsáveis e a delegação colombiana reconhece isso. E nós, da delegação colombiana, pretendemos amenizar esses impactos. Na verdade, nós já tomamos medidas desde o ano de 1999, quando nós assinamos o Plano Colômbia com os Estados Unidos, a fim de diminuir os impactos do narcotráfico, que também influenciam nos outros países, e do tráfico humano. E a delegação colombiana ela está tentando tomar medidas para diminuir o problema. A principal questão é, nós temos que enxergar que, além do problema ser causado por uma guerra, dentro da Colômbia existir o tráfico de drogas, existir o tráfico de pessoas, a gente tem que reconhecer que também existe um mercado. Nós, da delegação colombiana, estamos tentando resolver o problema para a gente parar o abastecimento, mas também existe um problema que é o mercado, que a gente precisa parar de consumir e movimentar esse tipo de crime. Dentro da proposta da delegação colombiana, junto com o Brasil, com o México e com os Estados Unidos, para diminuir o tráfico humano, nós pretendemos fazer uma verificação, um maior controle das alfândegas e entre todos os países,
Inclusive os Estados Unidos, que é um dos nossos principais receptores desse tipo de mercadoria, apesar de ser ilegal, e ter um maior controle. A Colômbia em si, a delegação colombiana, pretende, junto com os Estados Unidos e com a União Europeia, manter o Plano Colômbia para diminuir o crime dentro do país em relação ao narcotráfico e em relação ao tráfico humano. Perfeito. Eu peço perdão, eu disse principal, mas esse termo foi equivocado, como você mesmo corrigiu. Obrigado pela sua correção. Agora, para poder finalizar, para não estender mais essa entrevista, eu gostaria de agora fazer essa última pergunta. Tem um estudo da Universidade de La Sabana que ele diz que uma rede, no caso, creio eu, uma rede criminosa, pode investir cerca de R$6.000 para poder levar uma colombiana do departamento de Risaralda, ou seja, em pleno eixo cafeeiro, para a China. E aí, ou seja, em 3 meses dessa exploração sexual que leva dessa colombiana do eixo cafeeiro até a China, é possível ganhar pelo menos R$60.000 com essa prática criminosa. E também, como você acabou de falar desse plano, o Brasil também, que ele influencia muito também nesse tráfico humano, já que ele faz fronteira com... Essa fronteira não é uma boa palavra, mas já que ele influencia muito essa atividade. Então aí vem minha pergunta. Como você, como delegação, consegue, como eu posso dizer, proteger é muito pesado, mas como que vocês podem controlar essas pessoas, esse tráfico humano que passa dessa fronteira de Brasil, Colômbia, Colômbia, Brasil, e também dessa relação que vocês têm com a China, já que o próprio governo da China, da Colômbia, assinou vários acordos com a China, que eles têm uma relação, óbvio, né, financeira, recentemente. Como que vocês veem essa ligação e como que vocês podem solucionar esse problema, como você disse, esse plano, mas em específico o Brasil e a China? Eu não posso responder pela delegação brasileira. Sim, isso. Perfeito. Mas, como governo, eu digo. Isso. O governo colombiano, isso aí. Mas nós da Colômbia pretendemos diminuir ter um controle dentro do país para esse tipo de crime não acontecer. A China, ela é uma das principais compradoras dentro do tráfico humano de homens. Ele vai um pouco contra a lógica que a maior parte das pessoas que são traficadas são para exploração sexual, e em geral são mulheres ou meninas. A China, a maioria são homens que vão, em geral, visando trabalho. E a Colômbia, como não pode representar nem a China, nem o Brasil, nós pretendemos controlar o problema dentro do nosso país, mas nós contamos muito com a colaboração de ambos os países para a China parar, pelo menos, de comprar ou de consumir esse tipo de mercadoria humana, que nós temos em vista que é incorreto, e o Brasil com auxílio de controlar as fronteiras e também de parar a exportação em si de pessoas, visto que é um crime. Perfeito. Muito obrigado. Essa foi a entrevista. Muito obrigado por ter respondido as perguntas de forma formal e, obviamente, respeitosa. E agradecemos pelo seu tempo e participação. Obrigada.